Olá, esse ano vou gravar novamente as aulas, só que com uma diferença que eu agora não vou gravar mais em sala de aula, então vocês não vão escutar os meus alunos participando. Porém, eu vi a necessidade de voltar a gravar para enviar para os alunos que por um motivo ou outro faltam e os que ainda ficam com alguma dúvida, eles podem estar revendo o conteúdo, além de ajudar quem precisar e tiver na internet. Então, essa é a aula número 1 do 8º ano de matemática do ensino fundamental dos anos finais. O material é da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Então vamos dar início com a aula número 1, os números racionais no cotidiano. Lembrando que no material do livro do estudante tem um resumo e os exercícios. O material digital é diferente, então vocês vão ver uma parte que não tem na apostila de vocês, tá bom? Então vamos lá. Para começar, o Brasil tem cidades com temperaturas negativas, chegando a menos 8 graus Celsius. Veja o ranking do frio no país. A primeira onda de frio do inverno fez despencar as temperaturas e levou cidades pelo país a um recorde. A previsão dos meteorologistas era de que cidades pelo país tivessem frio recorde, com registro de geada. E ela se concretizou. No sul, plantações amanheceram congeladas, carros cobertos por uma fina camada de gelo. Então essa é uma imagem aí do G1, né? Então ali está o site que estava disponível em 26 de julho de 2025. Continuando. A reportagem do G1 analisou os dados da Climatempo, Inmet e a EPAGRE sobre as temperaturas registradas em várias cidades na madrugada de 25 de junho de 2025. Veja algumas delas, organizadas por estado. Então o estado de São Paulo veio pegar justo na nossa região, né, no material digital. Olha lá, a Piaí, que é uma cidade vizinha aqui de Guapiara, ela ficou a menos 1,9 graus Celsius. Guapiara, né, com menos 1,4 graus Celsius. E a Grande São Paulo, com 0,7 graus Celsius. Paraná, General Carneiro, menos 7,8 graus Celsius. Palmeira, menos 3,7 graus Celsius. Toledo, menos 1 grau Celsius. Bocaiúva do Sul, lá na Santa Catarina, agora, essas cidades, menos 5 graus Celsius. Urubici, menos 6,5 graus Celsius. Urupema, menos 8 graus Celsius. Então, essas fontes estão nesse site, que tem aqui o link, certo? E foi divulgado isso no G1, dia 25 de junho de 2025. Continuando. Agora eu gostaria que vocês apertassem pause e tentem responder essa pergunta, certo? É lógico que você pode voltar um pouquinho para trás para poder olhar. A primeira pergunta, eu vou já começar a fazer a correção, espero que você tenha apertado pause, tenha tentado responder no caderno, e agora você vai conferir se você acertou ou não. O que todos esses números têm em comum? Então vamos olhar lá a tabela? Tive uma ideia melhor, vou apertar um pause aqui e vou levar a tabela junto com a pergunta lá, tá bom? Só um minutinho. Continuando aqui então. Olha lá. O que todos esses números têm em comum? Repararam? Todos são o quê? Todos são negativos. Todos tiveram temperaturas negativas, tá? O que um número negativo representa? No caso da temperatura, que estão abaixo de zero, certo? Então,
números negativos são os que estão abaixo de zero. Numa reta numérica, eles estão à esquerda do zero, certo? E o número negativo é sempre menor que zero, tá? Aí vem uma pergunta que confunde muita gente. Qual é a menor temperatura registrada entre essas cidades? E qual é a maior? Então, no negativo, quanto maior o número, mais gelado ele vai estar. Então, qual foi a menor temperatura? A Urupema. Ela fez menos 8 graus Celsius. Então, essa é a menor, né? Menos 8 graus Celsius. E a maior? A maior seria quem está mais próximo de zero nos números negativos. Então, aqui, São Paulo. São Paulo foi a maior. Menos 0,7 graus Celsius, tá? Então, se você olhar numa reta numérica, aqui estaria o menos 1, São Paulo estaria mais ou menos aqui, certo? E a Urupema, como é menos 8, ela estaria aqui, ó. Menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Nossa, ia estar mais ou menos aqui. Então, os números, quando estão numa reta, quem está à direita é maior, quem está à esquerda é menor. Então é muito comum da turma de confundirem. Falar, ah não, o Urupema é a maior, porque é menos 8. Não, pense assim em dinheiro. Quem deve mais? Quem deve R$8 ou quem deve 70 centavos? Aí você fala, ah, quem deve mais é o Urupema. Então o Urupema tem o maior valor? Não. Pensa assim, quem tem mais dinheiro? Quem deve 8 ou quem deve 70 centavos? Quem deve 70 centavos tem mais dinheiro, tá mais fácil de pagar a dívida e não ficar devendo nada para ninguém, né? Então, o número ele é sempre o contrário na hora que você vai ver no negativo. Quanto maior o número, se ele tiver negativo, menor ele é, tá bom? Quais desses números são inteiros? Inteiros é aquele número que não tem vírgula, né? E no Paraná, no estado de São Paulo, todos eram números racionais com vírgula. No Paraná, Toledo estava número inteiro, que seria menos 1, certo? Menos 1 grau Celsius. Esse é um número inteiro. Lá em Santa Catarina, Bocaiúva do Sul, menos 5 graus Celsius. E Urupema, menos 8 graus Celsius. Esses são números inteiros. Quais desses são números racionais? Aí você pensa, se esses que são inteiros, os outros então são racionais. Não. Todo número racional, ele pode ser um número natural, ele pode ser um número inteiro ou um número com vírgula, né? Então todos esses números são números racionais. Então a resposta aqui, todos são racionais. Certo? Então eu espero que vocês tenham acertado essa parte. Lembrando que essa parte não tem na apostila de vocês. Está no material digital, que a gente se prepara para poder fazer o exercício que está na apostila aí. Então, na apostila de vocês tem um resumo, mas eu gostaria que vocês assistissem essa parte da aula. Olha lá, resposta. Todos os números são negativos. A número 2. O que é um número negativo representa? Representa valores que são menores do que zero. Qual é a menor temperatura registrada entre as cidades e a maior? A menor, Urupema, menos 8 graus Celsius. A maior, São Paulo, menos 0,7 graus Celsius. Quais desses números são números inteiros? Menos 8, menos 5 e menos 1. Quais desses números são números racionais? Todos eles são números racionais. Certo? Foco no conteúdo. Representação dos números racionais na reta numérica. A reta numérica a seguir representa alguns pontos que correspondem a números inteiros. Cada número inteiro corresponde a um único ponto, e a distância entre dois pontos consecutivos será sempre igual. Né? Ainda não apareceu a reta ali, mas já vou lendo aqui. Vamos lá, apareceu a reta. Apareceu a reta. Repare que o número 0 está aqui, para o lado direito eu tenho números positivos, e para o lado esquerdo eu tenho números negativos. A cada número inteiro corresponde um único ponto, que nem foi dito já hoje. E a distância entre dois pontos consecutivos é sempre iguais. Então a distância aqui é de uma unidade, aqui é de uma unidade, entendeu? Então isso que ele quis dizer aqui, que sempre a distância, nesse caso eu percebi que está subindo de 1 em 1, e para a esquerda está diminuindo de 1 em 1,
a distância deles é de 1 unidade. Chamamos os números opostos ou simétricos aqueles que têm a mesma distância em relação ao zero, mas em sentido oposto. Por exemplo, então deixa eu apagar aqui para poder explicar para vocês essa parte. Por exemplo, o menos 1, ele tem a mesma distância dele do zero do 1, só que um é para o lado direito e o outro é para o lado esquerdo. Então eles são considerados os números opostos, ou você pode falar que eles são números simétricos, tá bom? Pois eles têm a mesma distância, 1 unidade em relação ao zero, mas em sentidos opostos, né? O menos 1 está no lado sentido negativo, que é a esquerda de zero, e o 1 está no sentido positivo, que é a direita de zero. Só para ver se vocês entenderam, responda aí. Qual é o número oposto ou simétrico de 4? Se você respondeu que é o menos 4, você acertou, né? Do 0 até o 4 tem 4 unidades para o lado direito. Do 0 até o menos 4 tem menos 4. Tem 4 unidades também, né? Só que do lado esquerdo seria negativo, tá bom? Continuando. A partir da reta numérica dos dois números inteiros, podemos localizar pontos correspondentes a outros números racionais. Na reta numérica a seguir, estão representados os números menos 0,7 e menos 1,9, que correspondem às temperaturas das cidades de São Paulo e Apiaí. E o número 11 quartos, observe. Então olhe bem aqui essa reta. Aqui está o 0, e aí o 0,7 está entre o 0 e o 1, né, negativo. Então dividiu em 10 partes iguais e contou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui é o menos 0,7. A Piaí dá o número menos 1,9. Então ele está entre o 1 e o 2 negativo. Dividiu em 10 partes, conta 9 partes, achou o menos 1,9. Aí ele fala assim, observa o número 11 quartos. Então 11 quartos tem várias maneiras de você chegar nele ali. Uma deles é você fazer o quê? Cada inteiro dividir em 4 partes iguais, certo? Vou fazer de outra cor aqui para ficar mais nítido. Cada inteiro se divide em 4 partes iguais, ó. Dividir em 4, certo? Quantas partes eu preciso? 11. 1, 2, 3, 4. Ih, mas só deu 4. Vou pegar outro inteiro e vou dividir em 4 partes iguais. E continuo. 4, 5, 6, 7, 8. Ainda não deu. Vou pegar outro inteiro e dividir em 4 partes iguais. 8, 9, 10, 11. Cheguei. Esse é o 11 quartos. O inteiro foi dividido em 4 partes e eu peguei 11 partes dele, certo? Então essa é uma maneira. A outra maneira é você lembrar que toda fração é uma divisão. Então lá, 11 dividido por 4 é o número de cima, que é o numerador, dividido pelo denominador. Aí você vem e pergunta, quantas vezes eu preciso somar o 4 para chegar perto do 11 sem passar? Você vai descobrir que é 2, porque 3 vai passar, vai dar 12, né? Passou. 2 vezes 4, 8. 8, falta quantos para chegar no 11? 8, 9, 10, 11. Faltam 3. Acabou. Então deu 2 e sobrou 3. Calma. Você chegou nos decimais. Então, depois da vírgula do número 11, tem um monte de zero. Eu vou abaixar um só. Aí, quantas vezes o 4 chega perto do 20, do 30 sem passar? É o 7. 7 vezes 4 dá 28. 28, falta quantos para chegar no 30? Falta 2. Abaixa mais um zero. Se abaixou, tem que resolver. Quantas vezes o 4 você precisa ter ou somar para dar 20? É o 5. Acabou minha conta. Então vai ser 2,75. Daí você vai falar, mas professor, dá muito trabalho dividir o inteiro em 100 partes para pegar 75 partes, né? Quando você viu aqui que deu 2 inteiros e sobrou 3, você podia falar isso aqui também, ó. 2 inteiros e sobrou 3 de um total que a divisão era por 4. Então 2 inteiros e 3 quartos. Aí você contou até 2 inteiros, pegou o último inteiro, dividiu em 4 partes e pegou 3 quartos. Aí deu o mesmo valor, tá? Então
Esses são os métodos, e teria outros também, né? Só que vai ficar muito longo essa parte da explicação. Acompanhe como é feita a apresentação desses números na reta numérica. Então lá, o número menos 0,7 é aquilo que eu expliquei, eu só vou ler, tá? Está entre o 0 e o menos 1. Então foi dividido o intervalo da reta entre menos 1 e 0 em 10 partes iguais. Em seguida, foi localizado o sétimo ponto a partir do zero para a esquerda, sentido negativo, o que corresponde ao número menos 0,7. O número menos 1 nono, menos 1 inteiro e 9 décimos foi feito de forma análoga ao menos 0,7, ou seja, mesmo análoga do mesmo jeito, respeitando a mesma regra. Achamos que o menos 1,9 está entre o 1 negativo e o 2 negativo, dividido em 10 partes e contamos 9 partes à esquerda, sentido negativo, tá bom? Método alternativo, uso de frações. Acompanhe como é feita a representação desses números na reta numérica. Então lá, o 11 quartos. Ó, eles vão ensinar de um outro método que eu não ensinei ainda. O número 11 quartos é a mesma coisa que 8 quartos, que é 2 inteiros, né? Na divisão a gente conseguia fazer isso. E 3 quartos. Então, 2 inteiros mais 3 quartos é igual a 11 quartos. Então, o número está entre os números 2 e o 3. Então, dividimos o intervalo em 4 partes iguais, por causa desse aqui, ó, por causa de 3 quartos. Dividir em 4 partes iguais. Quantas partes eu vou pegar? Indicamos 3 partes dessa. Então, 2 inteiros está aqui. Pegamos o último inteiro dividido em 4 partes iguais e pegamos 3 partes. 1, 2, 3. Chegamos no 11 quartos, tá? Outra maneira é transformar o número 11 quartos em um número decimal. 11 dividido por 4, 2,75. Assim, o número 2,75 está entre os números 2 e 3, e então foi dividido o intervalo da reta entre 2 e o 3 em 4 partes iguais. Cada parte, aqui não está escrito, mas cada parte valeria 0,25, certo? Aí 3 partes de 0,25 dá o 0,75, que daí seria 2 inteiros e mais 75 centésimos, né? E o terceiro ponto seria o terceiro ponto a partir de 2 à direita, sentido positivo, que é correspondente ao 11 quartos. Agora, essa pergunta não tem na apostila de vocês. Eu gostaria que você lesse, apertasse pause, lesse, responde qual que você acha que é, depois solta o play para ver se você acertou. Bom, espero eu que você já tenha feito isso. Deixa eu só ver se está gravando a aula aqui. Tá. Qual dos números racionais é maior? Você acha que meio é maior que 1,2? Então, duas maneiras de resolver, né? Primeiro, você pode transformar os dois em frações e procurar frações equivalentes. 1,2, como que eu faço fazer uma fração dele? Você vai pôr ele em cima e vai pôr ele embaixo, o número 1 embaixo. Porque qualquer coisa dividido por 1 é ele mesmo. Isso aqui é um truque que eu ensinei para meus alunos para ficar mais fácil. 1 inteiro é a mesma coisa que 1,0. Igualei os números de casa? Igualei, né? Aí eu apago a vírgula. Então 12 décimos é a mesma coisa que 1 inteiro e 2 décimos. Aí, para você achar frações equivalentes, você vai dividindo até chegar no número, ou pega esse daqui, ó, e multiplica por 5. Aí você vai chegar numa fração equivalente, ó. 5 vezes 1, 5. 2 vezes 5, 10. Então, 5 décimos é coisa que meio. Agora, quem é maior? 5 décimos ou 12 décimos? Imagine que alguma coisa foi dividida em 10 partes e você pegou 5. O outro teve uma divisão em 10 partes e pegou 12. Ou seja, teve que pegar uma parte inteira e mais 2 décimos de outro. Então, nitidamente, 1,2 é o maior. Então, você colocou 1,2 a maior, você acertou. Professor, e o outro método, qual que seria? Seria esse daqui, ó. Toda fração é uma divisão. Então, 1,2 já está em número, né, em forma de número racional com vírgula, certo? Então, 1 é 1 meio no caso,
é uma fração e toda fração é uma divisão. 1 dividido por 2. Quantas vezes o 2 eu preciso para chegar perto do 1 sem passar? 0. 0 vezes 2, 0. 1 que tira 2, 1. Cheguei na vírgula. Aí tem infinito zero aqui, eu vou baixar 1 só. Quantas vezes 5? Quantas vezes 2? Chega perto do 10 sem passar? É o 5. 5 vezes 2 dá 10. Acabou minha conta. Então, meio é a mesma coisa que 0,5. Quem é maior? 0,5 ou 1,2? 1,2 é o maior. Então, provamos de duas maneiras que 1 inteiro e 2 décimos é maior do que metade. Certo? Olha lá, vamos subir a resposta para confirmar isso. Pronto. Agora, na prática, na apostila de vocês, tem esse exercício número 1. Aperte pause, tente resolver e depois solta o play para ver se você acertou ou não. Tá bom? Então, espero que você já tenha feito, espero que tenha acertado. Vamos ler com atenção? O quadro a seguir apresenta a temperatura mínima de algumas cidades brasileiras no dia 26 de julho de 2025. Aí, tabela. Temperatura mínima registrada em algumas cidades brasileiras em 26 de julho de 2025. Aí, aqui no lado esquerdo estão as cidades e no lado direito estão as temperaturas mínimas. A fonte é do INMET. E aí vem a primeira pergunta. Escreva as medidas de temperaturas em ordem decrescente. Decrescente é do maior para o menor, tá? Aí a B, localize na reta numérica esses números. Se eu localizar na reta numérica os números, eu vou conseguir mais facilmente encontrar quem são os decrescentes. Então vamos primeiro localizar, vamos fazer a B primeiro. Menos 0,3 graus Celsius. Está entre o 0 e o menos 1, já que ele é negativo, né? Então ele vai ter 3 décimos para o lado esquerdo. 1, 2, 3. Aqui, achei. Esse é o menos 0,3 graus Celsius. Então, vou marcar aqui, ó. Menos 0,3, certo? Agora o próximo aqui, ó. 1 inteiro e 2 décimos. Então, ele está entre o 1 positivo e o 2 positivo. Não tem sinal, então é positivo. Então, ele vai partir do 1 e vai andar 2 décimos para o lado. 1, 2. Achei. Aqui é 1,2 graus Celsius, tá? Agora, a terceira aqui, menos 2,9 graus Celsius. Menos 2,9, então ele vai estar entre o menos 2 e o menos 3, certo? E aí, começa no menos 2, é negativo, vai para o lado esquerdo. Vou andar 9 décimos para lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Achei. Essa seria o menos 2,9 graus Celsius, certo? 4,7 graus Celsius. Ele é positivo, então ele está entre o 4 e o 5. 4 inteiro e 7 décimos. Então eu saio do 4 inteiro e ando 7 décimos para lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Achei. Então aqui é o 4,7 décimos. Agora, menos 3,6. Então ele está entre o menos 3 e o menos 4. E anda 6 décimos para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Achei. Menos 3,6 décimos. Pronto. Localizado todos os números, agora conseguiu responder a A. Em ordem decrescente, do maior para o menor. Quem é o maior? 4,7 graus. Então, 4,7 graus Celsius é o maior. Segundo maior, vindo para cá, sempre da direita é maior. Segundo maior, 1,2 graus Celsius. 1,2 graus Celsius. Depois, na ordem decrescente, menos 0,3 graus Celsius. Depois, menos 2,9 graus Celsius. E por fim, menos 3,6 graus Celsius. Então pronto. Repararam que a reta numérica ajuda muito a gente visualizar? Maior sempre está à direita, menor sempre está à esquerda.
esquerda. E como é decrescente, eu começava no maior e ia descendo, decrescendo os números, tá bom? Olha lá, subindo a resposta com a letra bonitinha para vocês acompanharem. Olha lá, menos 4,7, 1,2, 0,3, negativo, menos 2,9, menos 3,6. E na reta ficou localizado os números. Num caso desse, era muito mais prático resolver primeiro a reta numérica, tá bom? Exercício número 2. Aperte pause, tente resolver e depois solta o play para ver se você acertou. Espero eu que você já tenha feito, já tenha agora soltado o play para poder ver se acertaram ou não. O gráfico a seguir representa a lucratividade de uma empresa no segundo semestre. E aí ele fala assim: escreva os resultados em milhões de reais em cada mês na ordem crescente. Crescente do maior para o menor. Então, ordem crescente, falei errado, é do menor para o maior. Cresce do menor para o maior. Que é o menor número que tem aqui nesse gráfico? Eu já vou riscando. É o menos 1,7. Então, menos 1,7 milhões é o menor. Repare que todos esses números estão em milhões de reais. Se deu negativo, quer dizer que nesse mês deu prejuízo. Depois desse mês, qual é o outro que é o menor? Ah, o menos 0,5. Menos 0,5 milhões. Depois de outubro, qual foi o que menos deu lucro? Ah, agora já não é negativo. Foi 0,8 milhões em dezembro. Depois foi para setembro. 1,5 milhões. Já é lucro, não é negativo. Depois foi julho com 3,1 milhões. Certo? E o mês que mais deu lucro foi agosto. 4,8 milhões. Certo? Então, seria isso aqui, numa reta. Menos 1,7, menos 0,5, 0,8, 1,5, 3,1 e 4,8. Vamos subir a resposta para ver? Olha lá. Então, ó, menos 1,7, menos 0,5, 0,8, 1,5, 3,1, 4,8, certo? Exercício 3. Aperte pause, tente resolver, depois solta o play para ver se você acertou ou não. Bom, espero que você já tenha tentado fazer e já tenha certeza se acertou ou não. Então vamos lá, pegando o primeiro número aqui. Menos 3 meios. Então eu sei que a resposta vai ser negativa, então ela vai estar para cá. Negativo vem para o lado esquerdo, certo? 3 dividido por 2, 1 vezes 2, 2, sobrou 1. Pôs a vírgula, abaixou um 0. 5 vezes 2, 10, acabou. Então vai dar menos 1,5. Então ele vai estar entre o menos 1 e o menos 2, vai estar bem no meio. Então isso aqui é a letra E. Então esse era a letra E. Vou procurar os negativos primeiro. Já achei o menos 1,2. Agora aqui não está em fração, então está muito fácil. Esse é negativo. Menos 2,1. Ele está entre o 2 e o 3 negativo. Vírgula 1 é a primeira aqui, ó. Porque se fosse vírgula 5, seria do meio. Então, como é vírgula 1, é o primeiro depois do menos 2. Então, a letra B responde essa daqui. Certo? Aqui também, ó. Menos 1,75. Ele está entre o menos 1 e o menos 2. E aí ele está mais perto, ele está entre o meio e o 2, né? Menos 1,5 e menos 2. Então é a letra F. Então aqui é a letra F. E aí o menos 14/5 é o único que sobrou, é a letra D, né? Mas para provar isso, você faz 14 dividido por 5,
2 vezes 5 dá 10, sobrou 4. Chegou na vírgula, acrescentou um 0. 8 vezes 5, 40. Acabou minha conta. Então, menos 2,8. Está entre o menos 2 e o 3. Está lá perto do 3, menos 2,8. Então, já achamos todos os negativos. Agora, vamos achar os positivos. Numa situação dessa, tem dois números. E os dois estão em frações. Vou fazer isso aqui primeiro. 5 meios. Lembrando que toda fração é uma divisão. De cima dividido pelo de baixo. 2 vezes 2 dá 4. Chegou pertinho. 5 tira 4, 1. Cheguei nos decimais. Com vírgula, tem infinitos zeros. Eu desço 1 zero. Quem vezes 2 vai dar 10? É o 5. 5 vezes 2, 10. Acabou minha conta. Então deu 2,5. Onde está o 2,5? Está bem no meio entre o 2 e o 3. Então a letra C é o 2,5. E aí, quem sobrou vai ser o 3/8. Mas só para provar, 3 dividido por 8, 2 vezes 8 não dá, passou. 1 vezes 8 vai passar. 0 vezes 8, 0. 3 que tira 0, 3. Cheguei nos decimais. Abaixo um 0. Quem vezes o 8 chega perto do 30 sem passar? É o 3. Vai dar 24. Sobra 6. Abaixo outro 0. Aqui vai ser o quê? 6. 6 vezes 8, 48. Não, dá para chegar mais perto. 7 vezes 8, 56. Então é o 7 aqui. Certo? 56, sobrou 4. Abaixo outro 0, 40 é o 5. Então 0,375. Se eu dividir isso aqui em 1000 partes, 375 partes positivas vai ser a letra A. Então aqui é o A. Então ficou assim a resposta. Subindo a resposta com a letra bonitinha, vamos lá? Olha lá. E, C, B, F, D, A. Tem que olhar na apostila de vocês se está na mesma sequência, tá bom? Olha lá. Exercício número 4. Aperte pause. Tenta resolver e depois solta o play para ver se você acertou ou não. Então vamos lá? Começando com a primeira aqui. Compare os números racionais usando sinais maior que, menor que ou igual. É um dos três, certo? Ah, professor, mas aqui está em forma de decimal e aqui está em forma de fração. Lembre-se, toda fração é uma divisão. O de cima dividido pelo de baixo. Os dois são negativos. Então, se um fosse positivo e outro negativo, era fácil. O positivo é maior, né? Então, vamos lá. 17 dividido por 5. 3 vezes 5 dá 15. 7 que tira 5, 2. 1 que tira 1, 0. Cheguei na vírgula, com os décimos, né? Então, abaixo um 0. Quem vezes 5 dá 20? É o 4. Acabou minha conta. Então, menos 17 quintos é a mesma coisa que menos 3 quartos. Quem é maior? Menos 3 quartos ou menos 3 quartos? São iguais. Então, cheguei à conclusão que a primeira aqui são iguais. B não, a segunda aqui. Quem é maior? 0 ou 0,00001? O 0 é o centro, né? E o 0,000,1 na reta ficará à direita. Então, 0,00001 é maior. Certo? Sinalzão de maior aqui. E de novo, 15 quartos e 3,75. Vamos fazer a divisão. 15 dividido por 4. 3 vezes 4, 12. Sobrou 3. 3 inteiros. Está igual por enquanto. Cheguei na vírgula aqui. Então eu tenho infinitos zeros. Vou abaixar 1. 4 vezes 7, 28. 30 que tira 28 sobra 2. Baixa mais um 0. 5 vezes 4, 20. Acabou minha conta. Então isso aqui é uma coisa que 3,75. Os dois são positivos. Então eles são iguais. Certo? Próximo. Aqui não tem que discutir. Um é negativo e o outro é positivo. Nesse caso, o positivo vai ser maior. Nunca que o positivo vai ser menor que o número negativo. Ó. Menos 4 e menos 4,00. O 0 à direita depois da vírgula não vale nada. Continua sendo menos 4 os dois. Então aqui eles são iguais. Ó, negativo e o neutro. Que o 0 não é nem positivo nem negativo. É neutro.
mas ele divide o lado positivo e o lado negativo. Se ele é neutro, ele é maior que o 0,9, que o 0,9 é negativo. Então, o 0 é maior do que menos 0,9. Ó, negativo e positivo. Ah, são iguais? Não. Esses são números opostos ou simétricos, né? Os dois têm a mesma distância de zero. Só que o 12,24 é positivo, então ele é maior do que menos 12,4. 24, desculpe. Agora, isso aqui confunde. Menos 0,2 e menos 0,02. Então se iguala as casinhas para ficar mais fácil de compreender. Quem é maior? Menos 0,20 ou menos 0,2? Tá. Se você colocasse numa régua isso aqui, aqui está o zero. Então menos 0,2 é a mesma coisa que eu dividir ele em 10 partes iguais e pegar duas partinhas. Então menos 0,2 estaria aqui. Menos 0,02 é a mesma coisa que eu pegar o 0,1, dividir em 10 partes e pegar duas partes para cá. Então ele estaria aqui. Então ele está mais perto do zero. Então isso aqui é maior. Tá bom? Ele é menos 0,2 centésimos. E o outro é menos 0,2 décimos. Ou menos 0,20 centésimos. Tá? Então espero que vocês tenham acertado. Vamos subir a resposta para vocês confirmarem. Olha lá. Tá? A resposta aí, com a letra mais bonitinha. Agora encerrando a aula. Duas perguntinhas para encerrar a aula. Aperte pause. Tente responder no caderno. Depois solta o play para ver se você acertou. Primeira pergunta. Espero que vocês já tenham feito e estejam conferindo. Entre quais números inteiros está o número 3/4? Presta atenção. Toda vez que você tiver uma fração que o de cima é menor que o de baixo é maior, ele vai ser 0, alguma coisa. Se ele é 0, alguma coisa, ele está entre o 0 e o 1. Então, entre quais números inteiros está o número 3/4? Entre o 0 e o 1. Então, ele está entre o 0 e o 1, tá bom? Qual número é maior? Menos 0,5 ou menos 1/5? Então, menos 0,5, 1/5 negativo, você vai fazer 1 dividido por 5. 0 vezes 5, 0, sobrou 1. Como eu tenho a vírgula aqui, abaixo um 0. 2 vezes 5, 10. Acabou. Então, eu quero saber quem é maior, menos 0,5 ou menos 0,2. Se você for representar numa régua, aqui está o 0, aqui está o menos 0,1, aqui está menos 0,2, aqui está menos 0,3, aqui estaria menos 0,4, aqui estaria o menos 0,5. Menos 0,5 aqui, menos 0,2 está aqui. Quem está à direita é maior. Então, menos 0,2 é maior. Então, o menos 1/5 é maior do que menos 0,5. Tá bom? Vamos lá. E aqui estão as referências que os criadores do material digital usaram para criar esse material. Chegamos ao fim da nossa primeira aula de 2026 do 8º ano. Para quem assistiu pelo YouTube, se gostou, deixa um like e se inscreva no canal. Até mais!